dicas que eu quero te dar para você poder trazer harmonia para o seu ambiente familiar, que também agora é de trabalho. Primeira dica é: coloque limites. Dizer não é um aprendizado. Não só porque muitas pessoas têm dificuldade em falar não, impor limites, mas também o aprendizado está ligado na forma de se fazer isso. A criança está nessa fase de descoberta, então faz parte do aprendizado dela testar limites. Os dela, então, qual altura ela pode pular, qual velocidade ela pode chegar correndo, subir em árvore, será que eu consigo, será que não? Está testando os limites, compreende? Só que ela vai testar os seus limites também, para ver até onde ela pode ir. A criança não está fazendo isso por mal, não é uma tendência maldosa do espírito dela, não. É descoberta. E é aí que a figura autoridade para essa criança é importante para mostrar para ela que tem limites, que na convivência humana ela não pode simplesmente chegar e fazer certas coisas sem antes pedir autorização para uma outra pessoa. Ela não pode pegar uma coisa que não é dela. Então esses limites, eles são importantes e saudáveis, compreende? E olha, amigo, eu já peguei muita cliente com mais de 70, que o filho ainda mora com ela, e muitas vezes esse filho, até mesmo por causa disso, eles têm um relacionamento abusivo. Eu já tratei muita gente com relacionamento abusivo, mãe e filho. E às vezes tem violência, abuso emocional, psicológico. Não necessariamente violência quer dizer vias de fato, tá? Às vezes, eu já falei, às vezes a violência está aqui, ó, na forma de falar, o que é escolhido para falar. Violência psicológica. No caso dessas clientes, então elas estão aprendendo a pôr limite numa fase mais avançada da vida delas. Mas não importa. O diagnóstico e o remédio, a cura para esse tipo de situação é o mesmo, pôr limites. Não importa se é uma criança ou se é uma senhora colocando limite no homem barbudo. Mas ainda é válido, ainda lá com 70 e o cara com 50, ainda é a hora, ainda pelo sistema, né? A mãe é a autoridade e cabe a ela ensinar isso para ele. Porque se ela não ensinar, ele vai subir em cima dela. Como está fazendo, como esteve fazendo, né? Nesse exemplo que eu estou dando de clientes que eu... Então, se você não ensina limite para o seu filho agora, você vai ter que fazer isso depois, ou você vai ficar ainda pendente esse ensinamento, e ensinar depois com os dois mais velhos é mais custoso. Tá? E aí, Ricardo, mas eu já faço isso e ele não me ouve, ele não me entende, ele não me obedece. Limite é uma questão de repetição. Talvez a criança não vai entender num primeiro momento. E aí é uma questão de paciência, tá? De insistência, de autoridade. E o aprendizado está em que essa autoridade não se torne autoritarismo. Autoridade não é autoritarismo. Eu estou falando de paciência porque eu sei como é que é. Às vezes ela acaba, né? A gente está ali insistindo. E paciência a gente não compra. A gente não compra no supermercado, paciência. É justamente esse tipo de ocorrência na nossa vida que nos dá a oportunidade de desenvolver a qualidade de paciência. Então, vamos com paciência e quando ela acabar, não se esqueça, autoridade não é autoritarismo. Então a forma é muito importante.